Oi pessoal, saudações coloradas, tá? Eu vou falar de um jogo aqui que aconteceu, até um pouco de forma atrasada, porque realmente o jogo em si foi difícil de assistir, não me deixou motivado a gravar vídeo. Realmente o jogo foi bem ruim, tá? Foi uma despedida de Campeonato Brasileiro melancólica, tá? Eu diria até vergonhosa. Tá? Foi, bom, Bragantino, Red Bull Bragantino 1, Internacional 0, um jogo bem ruim de assistir, eu não consegui assistir todo, eu cheguei a dormir, tá? Mas, assim, em vez de falar apenas o que eu vi no jogo, eu vou trazer alguns dados, ou seja, eu vou juntar alguns dados sobre esse jogo, que eles acabam corroborando com aquilo que eu vi durante o jogo e evidenciando pra gente a péssima atuação que aconteceu nesse dia. Chutes a gol, só pra gente ter uma ideia aqui, Bragantino 23 chutes a gol, Inter 4. No gol, o Bragantino desperdiçou bastante, ou seja, chutou 23 bolas no gol e no gol acertaram 4, o Inter acertou uma só. Tá? Dribles aqui, para variar, Internacional um percentual abaixo, né, como se esperava, duas equipes diferentes. O Bragantino com uma proposta mais ofensiva, mais interessante, um jogo mais propositivo, que demonstra mais ambição e por isso eles estão numa posição melhor e o Inter está numa posição ruim. 67% de acerto nos dribles, no geral, o Inter 57%. Duelos ganhos, Bragantino 64%, Inter 57%. Duelos aéreos, isso aqui me chamou a atenção, eu achei que o Inter poderia ganhar aqui em função dos jogadores que tem, né? Mas não, o Bragantino ganhou 15 duelos aéreos, Inter 12, ou seja, não muito distante, mas Bragantino um pouco acima. Tá, nos desarmes no equilíbrio, Bragantino 16, Inter 15. Tá? Informação eu tirei num dos sites que eu vou listar aqui embaixo, vocês vão poder ver, tá? Esse aqui foi no SofaScore que eu tirei, tá? O que acontece? O Inter teve mais posse de bola, como eu esperava, tá? Inter 56% de posse de bola, Bragantino 44%. Isso adiantou alguma coisa? Não, nada. Para variar. O Inter veio com um esquema bem defensivo, bem fechadinho, para segurar o Bragantino, ficar tocando a bola e passar o tempo e depois fazer um golzinho, ficar por uma bola ou duas e meter um golzinho e ganhar o jogo magrinho de 1-0. Ou seja, um jogo previsível e que não deu certo. Não deu certo. Achei muito mal escalado o Inter, de novo o Aguirre. Eu vou te dizer que eu não descarto a possibilidade dele estar fazendo de propósito, tá? Dele estar fazendo essas coisas erradas com o intuito de sair realmente do Internacional, porque para ele vale mais a pena pegar a seleção uruguaia, tá? Eu não descarto essa possibilidade, tá? Do ponto de vista profissional, horrível, uma atitude horrível. Porém eu não descarto, porque realmente botar o Moisés na ala esquerda, o Moisés ele prova dentro de campo e com dados que ele não pode ser ala, tá? Ele desperdiça muita bola. No campo do adversário ele acaba errando passes, tá? Não tem um índice bom. Os cruzamentos dele tem pouca precisão, tá? Ele está em 24%, ou seja, tem vários jogadores acima disso. Tá? Ele está na média para baixo, dos medianos para baixo, no índice de acerto de cruzamentos. 1 contra 1 do Moisés é muito baixo, ele é muito ruim no esquisito e não dribla ninguém. E ele é um jogador que para desenvolver velocidade ele demora, ele não é ágil, ele precisa de tempo para desenvolver velocidade. Ele é como o Dojão, entendeu? Quem é mais antigo sabe, né? O Dojão V8. Pesado, precisa de tempo para desenvolver velocidade. Tá? No curto espaço, um Fuquinha preparado ganha, né? Então o Moisés é assim e ele está jogando de ala, né? O meio-campo do Internacional fechado, ou seja, o Edenilson como meio-campista mais ofensivo. Uma coisa interessante até que eu achei legal que é o Patrick voltar a jogar centralizado. Tá? É uma tentativa aí de recuperar o Patrick, de quem sabe fazer ele voltar a jogar mais centralizado. E isso favorece o jogo dele, o estilo desse jogador, as características desse jogador, que é volante de formação. Tá? O forte dele é a força física, a entrega, desarme e passes.
Ele não é bom em cruzamento, ele não é bom num contra um, ele não é um jogador com tendência a atacar, não tem qualidades para ser um jogador ofensivo, que agride o adversário. Então, até acho salutar essa coisa de estar botando o Patrick centralizado. Tá? Mas aí o Inter veio com o Rodrigo Dourado, Patrick e Edenilson no meio. Moisés na ala esquerda. Aí o Inter fica aquele 3-5-2 capenga, né? No lado direito tem um jogador que apoia, que tem uma qualidade, que é o Saravia, que já está indo embora. E do outro lado tem um jogador que tem dificuldade de apoiar, que perde 14,8 bolas em média por jogo. É quase um recorde. Que é faltoso, porque chega atrasado. Esse é o nosso ala esquerda. E aí o Inter foi a campo, perda do Yuri é complicado, o Inter não tem, o Palacios ainda não está. O Palacios é um jogador que ainda precisa de mais tempo para ser lapidado, embora não tenha feito um jogo tão ruim. O Palacios nitidamente ele não está pronto ainda, ele precisa ter uma sequência melhor, uma regularidade melhor. Tá? Então o jogo foi um jogo de... O Bragantino teve posse de bola, chegou, atacou o Inter. Tá, o Inter teve até um pouco mais de posse de bola, mas o Bragantino amassou o Inter, foi criando chance de gol, meteu bola na trave. O Lomba salvou o Inter em várias jogadas, fez grandes defesas. E o Inter, quando saía em contra-ataque, o Bragantino dava um jeito de chegar a tomar a bola do Inter, para não correr riscos, para sua defesa não correr riscos, e de novo ir para cima do Inter. Então foi uma proposta de jogo de encaixotar o Inter, e conseguiu isso no primeiro tempo. No segundo tempo até o Inter conseguiu sair um pouco, mas... completamente infrutífero. O Inter, quando ele conseguia tomar a bola, ele ficava tocando passes para lá e para cá, pouca penetração, não chegava, daqui a pouco o Bragantino recuperava e vinha para cima, e conseguia ter contundência. Então foi um jogo horroroso, um jogo onde o Inter foi amassado, um jogo em que o Inter não mostrou ambição, um jogo de despedida. Depois disso, não tem o que a diretoria fazer, a não ser demitir o Aguirre e colocar em prática essas mudanças no elenco. Tá? Então, sobre o jogo é isso, pessoal, mas eu não vou falar só sobre o jogo, eu vou falar um pouco sobre possíveis jogadores aí que estão à disposição no mercado. Tá? Tem jogador livre que o Inter já teve, o Inter já quis. Tá? Aqui tem... Ángel Romero, o Internacional já quis esse jogador já jogou no Corinthians, tá? Um jogador de lado e que às vezes fazia até a função de centroavante e está livre no mercado. Tá? Tem o irmão dele, que é o Oscar Romero, que eu até acho mais interessante, ele tem mais qualidade técnica do que o Ángel Romero, que é o Oscar Romero, está livre no mercado também. Tem um jogador bem interessante por causa da questão técnica, tá? É Andrés Ricaurte. Andrés Ricaurte. Esse jogador é colombiano, tá? Ele joga como meio campista centralizado ou como meia de ligação. É aquele 10 clássico, sabe? Ele não é tão rápido, mas é um jogador de bom passe, assistências, dribles. Ele acerta muitos dribles, tá? 88% de acerto em drible. Tá? A característica dele é acertar passes-chave. Tá? Ele não teve um ano muito bom em 2021 na MLS, no Dallas. E o empréstimo dele está terminando no Dallas e o contrato dele está terminando junto ao Independiente de Medellín. Independiente de Medellín, primeira divisão do futebol colombiano. Eu acho que eles vão querer manter esse jogador, que ele ainda tem 30 anos, ele tem essa qualidade, mas é aquela coisa, um assédio de repente de uma equipe que possa oferecer um bom contrato, que possa oferecer de repente algo melhor, de repente a vontade do jogador de querer sair da casa e ir para o futebol brasileiro. Tá? Isso pode pesar, acho que o Inter deveria entrar nessa parada. Tá? Acho que o Inter deveria cogitar a possibilidade até de manter o Nathanael Pimenta, porque quando você olha o que está sendo feito no Inter, né, mudar o esquema, trabalhar com 3-5-2, porque o sistema que estava sendo usado não está dando resultado, cogitar treinadores argentinos de destaque que gostam do 3-5-2, tá? Depois eu vou falar sobre isso, sobre treinadores que estão sendo cogitados. Tá? Num 3-5-2, quando você usa alas, você tem que ter alas que saibam apoiar, que tenham características para agredir, para serem ofensivos. Tá?
O Natanael Pimenta teve um ano no Atlético Goianiense que parece que pelo aspecto disciplinar houve um problema ali, mas futebolisticamente, os dados, tá, em SofaScore, FBref, enfim, entre outros, mostram que futebolisticamente esse jogador não foi mal. Esse jogador foi utilizado como ala ou como atacante do lado esquerdo. Tá? Numa linha de 4 basilar, aquela linha de 4 na defesa, 2 zagueiros, 2 laterais, é complicado usar ele de lateral esquerdo, porque ele tem apenas 1,66 m. Tá? Então imagina a dificuldade desse jogador no jogo aéreo. Tá? Porém, ele é ágil, ele é rápido, ele tem bom passe, os cruzamentos dele são mais assertivos do que o do Moisés, por exemplo. 1 contra 1 dele é melhor do que o Moisés. Ele é um jogador que pode jogar de ala pelo lado esquerdo. O problema que o Inter teve com esse jogador é que o Inter trouxe esse jogador da Europa, veio da Bulgária, o Inter ofereceu um contrato com salário alto, 350 mil para o jogador. Então o Inter achou que era um grande jogador, tá? Porque ele estava em listas aí antigas, né? A lista, sabe, de papel amarelado, que os grilos já provavelmente arrancaram um pedaço. Lista antiga da época do Fernando Carvalho. Porque esse jogador se destacou no Atlético Paranaense quando ele era jovenzinho. Quando o Inter pegou ele lá no futebol europeu, ele já tinha um envelhecimento do jogador. Vários anos se passaram. E o Inter lembrou desse jogador e trouxe. Pagou um valor significativo, 350 mil. 350 mil entende-se que é um jogador para ser titular, para ser muito utilizado, e o Inter não viu tudo isso. E o Inter viu que na lateral esquerda, como lateral, realmente muito pequeno. Porém, como ala, pode funcionar esse jogador. Eu deixaria pelo menos à disposição do próximo treinador a possibilidade de contar com esse jogador. Olha, tem esse jogador baixinho, tá? Mas ele é ágil, ele é rápido, tem bom passe, tem bom cruzamento, tem 1 contra 1. Esse jogador, talvez como ala, possa te servir e tem experiência. Tá? Inclusive na Europa ele jogou não como lateral esquerdo. Então eu colocaria pelo menos à disposição. E não colocaria o Moisés à disposição. Porque se colocar à disposição, uma hora ele entra. Esse é que é o problema. Tá? Esse é que é o problema. Outros problemas são utilizar o Patrick no lugar errado. Achar que ele pode ficar cruzando bola na área, driblando, quando na verdade ele não é eficiente para isso. O Patrick cruza mal. O índice de acerto do cruzamento dele é baixo. O Patrick não tem 1 contra 1 bom, forte. O Patrick é um jogador cujas características são mais dadas à volância, realmente, às tarefas defensivas. Doação, força física, desarmar e passar a bola, passe curto. Essas são as valências aí do Patrick. Então, creio que o Internacional tem que arrumar muita coisa, tem que reforçar. Trocas eu acho interessante, eu acho que o Rodrigo Dourado tem mercado, é um jogador que não é desprezível, pode conseguir aí uma troca interessante para o Inter. Patrick, talvez uma troca, possa conseguir um jogador interessante, mas o Inter precisa laterais, o Inter precisa meio campo, precisa ter um meio campo com outra proposta, precisa trazer jogadores com qualidade e precisa, enfim, de atacantes. Se o Willi vai sair, precisa de atacantes. Então, esse jogador, como eu falei, Andrés Ricaurte, pela característica dele, pela qualidade técnica desse jogador, vi alguns vídeos, tá? Mas aí era vídeo editado, eu não gosto muito de ver vídeo editado e sim jogo na íntegra, tá? Mas pelos dados e pelo que eu vi, é aquele 10 clássico, tá? Que talvez o Inter consiga. É isso aí, pessoal, até a próxima. Se gostou, dá um like, considera a possibilidade de se inscrever, compartilha. Até a próxima, tá? Infelizmente o Inter se despede dessa forma. Eu não acho de todo ruim, porque como ele se despediu dessa forma melancólica, esfregou na cara da direção que ele precisa mudar muito. Senão, o próximo ano nós vamos ficar rezando para não cair. Tá? Com esse futebolzinho aí, nós vamos ficar rezando para não cair. Então tá, até a próxima. Tudo de bom.